Senhor presidente, senhores deputados, deputada, meu colega deputado Arroio, muito obrigado pela inversão do tempo. Eu volto à tribuna para deixar registrado aqui na nossa casa de lei a gravidade desse assunto que perturba e deixa o setor produtivo do nosso Estado incomodado e, com certeza, incomoda também o comércio, incomoda todo o segmento da economia. Porque não pode um setor da economia pagar um preço altíssimo, como poderá pagar parte do setor produtivo e dos proprietários de terra de Mato Grosso do Sul. Eu uso a tribuna para deixar registrado aqui sobre a portaria 932 do dia 17 de junho de 2011. O presidente substituto da Fundação Nacional do Índio, no das suas atribuições, que são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto 7058, 28 de dezembro de 2009, e aí combinado com o artigo tal e tal. Artigo 1º. Constituir um grupo técnico para realizar levantamento fundiário e avaliação das benfeitorias, das ocupações de não índio nas terras indígenas Buriti, situado no município de Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti. Imagine os senhores, proprietários de terra que foram titulados há mais de 100 anos, como é o caso da família do Dr. Ricardo Baixa e tantos outros, em vez de proprietário e dono legítimo, com a legalidade do direito de propriedade, a escritura mansa e pacífica, registrada em cartório, trabalhando há mais de 100 anos, virou o disco. Eles, os proprietários, é que são os invasores de terra indígena. Essas terras foram tituladas muito antes de ser criada a Reserva Indígena Buriti. Se o governo federal quer ampliar, se os índios precisam de terra, na minha visão, é complicado esse pensamento, porque os cardioés vivem em mais de 500 mil hectares de terra e pagam pelo mesmo preço, com tanta terra, a penúria de viver na miséria, por falta de uma administração séria da FUNAI. Então, eu quero deixar registrado que os proprietários, igual o seu Uru, que está na Câmara há dias, Ricardo Baixo, seus parentes, família do senhor Geraldo Correia, pessoa que tem história, estão tidos hoje como bandidos e invasores de terra indígena nos municípios de Dois Irmãos do Buriti e de Sidrolândia. Agora, imagine o absurdo. Isso aqui é um ato administrativo. Quem está dizendo que a terra é indígena, sem anular a matrícula no cartório de registro de imóvel, é a FUNAI, que ela faz o estudo, ela se autodeclara terra de ocupação permanente sem a presença física do índio e cria esse transtorno onde o produtor rural tem muitos que nem recurso financeiro para pagar advogado tem para defender o seu patrimônio. Espero que na minha passagem aqui pela terra, daqui a 100 anos, não volte essa discussão. Posso ter neto, bisneto ou tataraneto, porque o que se está discutindo aqui hoje, pela FUNAI, foi as reservas indígenas criadas há 80 anos atrás, pelos governos estaduais, que os títulos eram das etnias. Em 1967, do governo federal, é que isso foi incorporado no patrimônio da União e o índio passou a ser usufrutuário. Hoje, a população de 300, 400 índios, há 80 anos atrás, transformou em 5, 6 mil índios e o pedaço de terra reservados
pelos governos passados continua do mesmo tamanho. Aí, a sociedade é que tem que pagar. E eu acho isso um absurdo. Porque o título não foi expedido pelos governantes passados de graça. Todo o título de Mato Grosso do Sul teve a tramitação legal. E o governo, no passado, recebeu nos cofres do seu tesouro o pagamento pela terra. E hoje, essas pessoas que estão há 80, 100 anos trabalhando, lutando, criando sua família, contribuindo com o progresso na produção, dando emprego, é tido como invasor de uma possível terra indígena, deputado Arroio, declarado por um ato administrativo da FUNAI, sem a participação do judiciário. E com todo o respeito que eu tenho pelo judiciário, até porque eu hoje gosto do privilégio de ser deputado e participo de um dos pilares do poder, que é o legislativo. Mas o judiciário não pode ser omisso e não pode aceitar um ato administrativo passar por cima de um poder. Porque isso aqui é um ato administrativo e unilateral, porque ela estuda com o pessoal técnico da FUNAI, autodeclara terra de ocupação de índio sem a presença dos irmãos do Buriti e Cidolândia, é invasão de propriedade privada. Se vai transformar em reserva indígena, tem que ter pelo menos a dignidade ao governo federal, ter o respeito à propriedade, colocar uma rubrica, mudar a Constituição, compra as terras e paga o custo, deputado Arroio, para os brasileiros, de uma reforma agrária de ponta cabeça. Por que que ele desapropria, assenta gente para vender as propriedades? Um custo Brasil, não recebe nem a terra nua, nem a benfeitoria. Deputado Zé Teixeira, essa presidência informa Vossa Excelência que disporá de mais 3 minutos. É o suficiente. A reforma agrária, assim como ele desapropria as propriedades rurais não produtivas, porque o produtor rural é obrigado por lei, depois de 1988 da Constituição, a propriedade, ela tem o direito relativo, não é mais absoluto. Se a pessoa não cumprir com a função social, se não der dignidade aos seus trabalhadores, se tiver serviço escravo, tudo isso, se mexer com coisa errada, com droga, que eu apoio essa colocação na Constituição, está passível a ser desapropriado para a reforma agrária. O governo vem, desapropria, paga as benfeitorias, dá TDA até com 20 anos de prazo e distribui as terras para os movimentos sociais, grande parte deles venderem. Gasta 100 para assentar, vende por 30, troca no boteco. Por que que não desapropria as terras e não entrega para os indígenas também? Porque aí não tem como os índios vender. Porque os índios não são proprietários. As terras que os índios usam é propriedades da União. E os índios são usufrutuários da terra. Então, deputado Arroio, nós somos 24 deputados aqui, 2 deputadas e 22 deputados. Se nós não tomarmos providência, se nós não abrirmos os olhos, ninguém sabe onde irá desaguar essa tendência de ONGs internacionais, do Conselho Missionário Indigenista. ONGs que não tem nada a ver conosco. ONGs de Goiás, ONGs do Repórter Brasil, que fez uma publicação, o Brasil do Agrocombustível, escreveu uma porção de coisas mentirosas, que não existe. E isso coloca nos sites internacionais. E quem está querendo mandar no Brasil hoje não é mais os brasileiros. Quem tem que cuidar dos nossos índios somos nós. É o governo que colocou os índios como seu tutelado. Quem tem que dar saúde para os índios, educação para os índios, terra para os índios, inserir os índios no setor produtivo, é o governo. Não é a Holanda, não é a Espanha. Escreveram uma mentira, deputado. Eu fui sair num site do tal de Survival, lá na Espanha, escrito em espanhol, me chamando de bandido, que eu estou arrendando terra de índio. Se eu não tenho documento, como é que eu vou arrendar as terras? Realmente,
Arrendei porque eu tenho os documentos, fiz uma parceria. Vou concluir, senhor presidente. Fiz uma parceria com a Nova América, que é fornecedora da Cosan. Mas é o meu nome que está aí, na Holanda, até tão importante. Tudo mentira de ONGs internacionais que vem aqui no Brasil e nós estamos assistindo o nosso judiciário de olho fechado. Infelizmente, a nossa presidente da República também, na minha visão, nesse setor de vendas nos olhos. Não pode transformar um setor que contribui como setor produtivo com a economia brasileira, proprietários rurais, legítimo dono, em vilão de uma história, passar de dono para invasor de terra indígena, sendo que não tem o documento, e a pessoa tem o documento. Isso eu acho, como diz o Boris Casório, uma vergonha e tem que moralizar esse Brasil nesse setor. Muito obrigado, senhor presidente, pela paciência, por Vossa Excelência delegar 1 minuto a mais para me concluir. Muito obrigado.